Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Estamos estudando aí o livro de Atos, né? Então, a semana passada nós estudamos aí o capítulo 5 e hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Aqui está especificado ali o 6 e o 7, mas vamos estudar o capítulo 6 e depois a gente estuda aí o capítulo 7, né? Então, como que começa aí o livro de Atos, capítulo 6, tá? Ele começa da seguinte maneira. Acompanha comigo a leitura aí. Atos capítulo 6, versículo do 1 até o 7. Vou ler aí. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócore, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à lei. Então vamos conhecer um pouquinho, tá? Então foram escolhidos aqui 7 homens. Os apóstolos eles estavam ensinando, tá? Então eles não poderiam parar de ensinar o povo para poder estar servindo o povo. Então houve a necessidade de escolher aí 7 homens capacitados, 7 homens com conhecimento, 7 homens cheio do Espírito Santo para estar ajudando nessa obra, nesse trabalho aí. Então, só para entendermos um pouquinho, quem são os helenistas, né? No livro de Atos aqui que estão sendo aqui falado. Tá? Então são judeus também, são os próprios judeus, mas que viveram ali longe da Judéia, longe de Jerusalém, que viviam em outras regiões, em outro país. Então eles tinham aderido aí a outros costumes. Uns viviam lá no Egito, então aderiram ao costume do Egito, as crenças do Egito, seguiam ali o sacerdote dos egípcios. Então eram judeus que não moravam na região ali, naquela região da Palestina. Eram judeus que tinham ido até Jerusalém para quê? Para ouvir a mensagem. Lembra que nós estudamos lá no capítulo 2, tinha 17 nações presentes? Então, eram esses judeus ali. Então, eles começaram a reclamar porque, né, as viúvas, né, muitas mulheres não estavam sendo servidas até então, porque mulheres viúvas naquele período, elas não tinham prestígio, né, então tinha que ter um homem ali para estar sustentando. Então vamos lá, e eles reclamam aí porque deixaram as mulheres de lado. E como eu disse aí, geralmente eles viviam assim em terras de onde a Grécia ou os gregos tomavam conta, dominavam aquela outra região. Então era outra região. Eles tinham aí adotados aí hábitos, costumes da região que eles vivem. Tudo bem? Então, esses helenistas, eles se converteram ao cristianismo, né, e estavam aí sofrendo aí algum tipo de discriminação entre os cristãos. Por quê? Por causa dos hábitos que eles tinham. Então, os cristãos daquela época ainda carregavam em si os hábitos judaicos, os hábitos judeus, né, e outros judeus que eram de outras regiões, igual os helenistas, eles sofreram porque eles tinham hábitos diferentes, né? Claro, vamos pegar um exemplo, no próprio Brasil. No Brasil nós temos várias regiões, região norte, região sul e região oeste, região centro-oeste. Se a gente pegar aí um habitante, né, de São Paulo, ele fala um sotaque. Se pegar um habitante lá do norte, já outro sotaque. Então, os costumes são diferentes, a cultura, ela muda um pouquinho. Tudo bem? Então tem essa divergência aí. Só que aqui nós estamos falando o quê? De países. Então como se fosse aqui nós, brasileiros que vivemos no Brasil, e brasileiros que vivem lá, um exemplo, lá no Japão. O costume é outro.
a tradição é outra. Então a maneira que eles vão estar vivendo é totalmente outra. Os brasileiros que estão no Japão hoje, por exemplo, eles estão seguindo aí os costumes lá dos japoneses. Então, quando vêm para o Brasil, eles vêm com esse costume, ainda mais se ficar muito tempo lá. Isso não só o Japão, como em outros países, tá? Estou usando apenas como exemplo aí, claro, para nós hoje. Então, vem aí, estava tendo essa reclamação. Diante dessa situação, os espíritos aí, eles então decidi escolher aí homens capacitados para ajudar nesse trabalho. Enquanto isso, a palavra ia sendo pregada. Enquanto isso, eles iriam anunciando o evangelho. Eles não parariam com o trabalho deles. Então, aí vem a resposta. Olha, não podemos parar de pregar a palavra para servir a mesa. Então, temos que escolher homens sim capacitados. E onde foram escolhidos esses 7 homens para estar aí servindo tantas viúvas como as pessoas que estavam ali presentes naquele momento. Tá? Então foram escolhidos aí homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo. Então esses homens tinham que ser homens conhecidos pela própria população ali, pela própria comunidade, todos tinham que conhecer. Então tinha que ter essas características. Tá? Cheia de sabedoria, sabedoria divina, que observem que os apóstolos enfatizaram a oração e o ministério da palavra. Olha só, os apóstolos eles deram mais importância para estar realizando o trabalho de evangelização. Claro que eles não deixaram de lado a importância de servir as pessoas. Então por isso escolheram aí esses homens capacitados, tá? Então assim, não sabemos se esses homens serviram como diáconos. Como que foi depois desse evento aí, se eles continuaram ou não, mas alguns se destacaram depois disso daí, né? Então, é bem possível que servos, eles em Jerusalém, eles foram escolhidos que para estar servindo ali temporariamente. Pode ser que sim, pode ser que não, até resolver o problema naquela situação. Mas diante da situação, teria-se a necessidade de resolver ali aquele problema, tá? Então veja bem aí. E olha só, versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos. Então a própria igreja, a própria comunidade escolheram os 7 homens, apresentaram eles diante dos apóstolos, e os apóstolos aí colocaram as mãos sobre eles e fizeram uma oração. Então oraram aí para eles. Tá? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 e 13, lá tem as qualificações de um diácono. Então o que ele tem que ser? Acompanha comigo. 1 Timóteo, vou dar um tempo aí para vocês abrirem a Bíblia. Vamos lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o que está dizendo lá. 1 Timóteo, capítulo 3, lá fala as qualificações do diáconos, tá? E as qualificações também dos presbíteros. Então, para ser um diácono, tem que ter todas aquelas qualificações. Então, todo cristão, na verdade, tem que ter essas qualificações. Todos, independente. Tá? Então, isso serve para todos os cristãos. Mas vamos lá, todos os cristãos. 1 Timóteo, capítulo 3, 8 e 5. Acompanha comigo lá. 8 em diante. Semelhantemente, quanto ao diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, olha as qualificações. Tá? Então, tem que ter boa reputação, cheia de Espírito Santo, cheia de sabedoria, todo conhecimento, homens íntegros, homens honestos e um ponto aí, maridos de apenas uma única mulher. Tá? Logo em seguida, a gente vê as qualificações das mulheres. Isso principalmente se ele for casado, então ele tem que ter essas qualificações e a esposa dele também tem que acompanhar, tá bom? Então, são as qualificações para ser um diácono. Então foram escolhidos 7 homens, e esses 7 homens tinham essas qualificações. Então a igreja observou tudo isso daí.
né? Toda a igreja reunida. Então a igreja escolhendo aí os seus representantes para estar servindo. Tá? Voltando lá para o capítulo 6 do livro de Atos, da continuidade aí, então, esses nomes desses homens aí, eles eram gregos, são nomes gregos, tá? É possível sim que todos eram helenistas, é possível sim, porque são os próprios helenistas que reclamaram aí. Então, só para a gente aí ver os nomes desses homens, tá? Estevão, quem que é? O primeiro Marte, nós vamos estar estudando sobre ele depois. Filipe Samaria, lá no capítulo 8, 5 e 3, fala que ele está batizando ali quem? O eunuco. Então, após esse trabalho, eles saem também ministrando a palavra. Tá? Lá no capítulo 8 também, está falando que ele estava batizando o eunuco e morando em Cesareia. Capítulo 21 de Atos também fala. O próximo aí é o Prócore, depois Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, tá? Então esses são 7 homens escolhidos aí para estar servindo aí os cristãos ali recém-convertidos naquele período, tá bom? Então vamos lá. Aqui está mostrando para nós que é a primeira vez que os apóstolos ali impôs as mãos, confirmando aí a escolha desses 7 homens. Então, a primeira vez que eles colocam as mãos e fazem uma oração, esses homens aí recebem aí o dom do Espírito Santo. Então, como eu disse aí anteriormente, é somente depois disso que achamos aí esses homens realizando alguns milagres. Tá? Então, depois desse acontecimento, depois que os apóstolos colocaram a mão sobre eles, que eles saíram aí realizando os milagres. Tá? O versículo 8, acompanha comigo. Lá diz assim, que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de graça e poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, analisa bem aí junto comigo. Versículo 8. Então, isso aconteceu depois que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. E eles saíram aí realizando milagres, tá? Então, o que significa Estevão? Né? Seu nome é grego, significa Stéphanos, né, que significa coroa. Tá? Então, coroa, nome grego, Stéphanes, significa coroa. E Filipe estava na Samaria. O capítulo 8, depois nós vamos estudar mais profundamente esse capítulo 8, mas vamos dar uma olhada aqui sobre Filipe. Depois desse acontecido aqui no capítulo 6, depois que eles receberam a imposição de mãos e os apóstolos oraram por eles, eles aí realizaram um milagre. Então, olha lá, versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, olha só, Filipe operando sinais e milagres. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria. Filipe ia agindo. Tá? Então, como que acontecia? Através da imposição das mãos dos apóstolos. Então, a primeira vez ali, 7 homens, eles em Jerusalém foram escolhidos aí que os apóstolos impuseram as mãos. Essa foi a primeira vez. Atos 6, capítulo 6, versículo 6. Tá? Depois teve aí a segunda vez, lá no capítulo 4. Foi quando? Lá em Samaria. Os apóstolos, houve a necessidade de os apóstolos irem até Samaria e colocar as mãos sobre aquelas pessoas para eles receberem o Espírito Santo. Acompanha comigo, vamos lá na leitura, capítulo 8, 14 ao 20. Olhando aqui, analisando essa passagem, tá? Felipe estava lá, então os apóstolos ouviram que o samaritano tinha aceitado a mensagem. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, quem que eram os samaritanos? Os judeus samaritanos não se davam. Eles não se davam. Era uma briga ali. Porém, os samaritanos também eram israelitas. Os samaritanos, se a gente voltar na história, quando o povo de Israel foi dividido e quando eles foram levados como cativeiros lá, como cativos, como escravos, né, para a Babilônia, enfim. Então, o que aconteceu? Quando eles voltaram para reconstruir Jerusalém, quem que voltou? Apenas 2 tribos. Tá? As tribos
os judeus, né, e os benjamitas que voltaram ali para reconstruir. As outras não voltaram para reconstruir Jerusalém. Então por isso que tem eles tinham essas desavenças, né, desde os dias de hoje. Então tem essas desavenças. Apenas 2 tribos voltaram para reconstruir Jerusalém. As outras tribos, que o total eram 12 tribos, então as 10 tribos não voltaram. Então, por isso que tem essa rincha. Porém, também são israelitas. Mas vamos lá. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então, olha só. Quem estava em Samaria? Felipe. Então, os apóstolos ouviram que eles aceitaram e realmente acreditaram na palavra. Então, foi necessidade de enviar 2 apóstolos para lá. Para quê? Acompanha comigo aí. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quem estava realizando esse trabalho de batismo era quem? Felipe. Felipe anunciava e estava batizando. E como Felipe recebeu aí esse poder de cura, ele estava curando muitos doentes ali. Então eles acreditaram por causa disso aí. Tá? Porém, Felipe não recebeu o poder, o dom de transmitir o Espírito Santo para as pessoas com a imposição de mãos. Quem tinha esse dom era apenas os apóstolos. Acompanha comigo aí a leitura. Então, versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos, que os apóstolos vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro puxou a orelha, porque olha só, Simão viu que aquilo aqui, o que os apóstolos realizaram é muito maior do que Felipe fez. Tá? Então, muito maior. Então, cresceu o olho dele. Opa, eu também quero receber esse dom. Então, ele tentou comprar. Aí Pedro repreende ele, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Tentou comprar Pedro, porém, como Pedro não se vende, os apóstolos não se vendem, né? Acabou puxando a orelha. Seguindo a leitura aí, a gente vê que Simão acabou arrependendo aí amargamente pelo que ele fez. Olha o 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobre mim venha a mim. Então vamos lá. Vê aí que Simão acabou se arrependendo, tá? Mas aí vai ser quando chegarmos no capítulo 8, nós vamos estudar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Tá? E lá no capítulo 19, 1 a 7, a terceira vez que os apóstolos colocam as mãos sobre 12 homens, lá na cidade de Éfeso. Então, olha só, terceira vez. Primeira vez foi aqui em Jerusalém para escolher os 7 homens para servir a mesa. Segunda vez foi nos samaritanos que ouviram a mensagem aí, porém não receberam aí o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quem tinha o poder para transmitir era apenas os apóstolos. Veja bem aí que Felipe, os apóstolos colocaram a mão em Felipe, e ele receber aí os dons para estar realizando sinais e milagres, porém não a transmissão. Então ele não passava esse dom que ele recebeu por outras pessoas, apenas os apóstolos tinham esse poder de estar repassando esses dons, tá? E tem a outra quarta vez aí, que quando Paulo coloca a mão sobre Timóteo e ali ele passa aí alguns dons e abençoa Timóteo, né? E lá no livro de Romanos 1:11, a quinta vez também, quando Paulo, o desejo dele é ir até Roma, porque lá tinha alguns cristãos, para impor as mãos sobre os cristãos de Roma. Então, os apóstolos tinham esse poder, tá? Eles tinham. E a gente olhando aí, para estar finalizando aí esse capítulo 6, tá? Logo em seguida aí a história de Estevão, o capítulo 7 nós vamos deixar para a próxima aula, que vai ser logo a próxima, tá bom? Então aí Estevão, o que acontece com Estevão? A gente vê a atividade dele,
né? Como lemos aí o versículo 8, Estevão cheio de graça e poder, então um homem cheio de fé, do Espírito Santo, um homem totalmente aí temente a Deus, ele se destacando, então ele já sai anunciando a mensagem entre aqueles homens escolhidos, né? Então ele atuando aí na obra de Deus, com fé, graça, sabedoria, com poder, e o importante, com o Espírito Santo atuando na vida dele. Interessante que, analisando, olhando aí para esse ponto, a gente está vendo que, né, que o cristianismo ele veio sim para estar complementando o judaísmo. Então eles não entenderam. Se a gente voltar no versículo 7 aí, fala que a palavra de Deus crescia muito e que lá em Jerusalém, e os números dos discípulos, apóstolos foram apenas 12, os demais são discípulos, tá? Porque Jesus chegou para os apóstolos e disse: Ide e fazei discípulos. Apóstolos são apenas 12. Quem ouve a mensagem se torna cristão são discípulos. Tá? Muitos obedeciam. E mesmo assim no versículo 7 fala que muitos sacerdotes obedeciam e aceitaram a fé aí. Tá? Então a gente vê Estevão aí atuando pelo Espírito Santo. Então obviamente ele fazia a sua parte como diaconal e ainda sobrava tempo para estar pregando aí a palavra. Tá? Então ele se preocupava com as almas e o Espírito Santo ajudava ele. Tá bom? Só para a gente se entender um pouquinho aí, né? Ele estava na sinagoga. Então eu trouxe aí uma informação para nós sobre a sinagoga. Então aí, por volta de 587 a.C., né, o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e sua população foi dispersa. Depois do regresso do exílio da Babilônia, que o judaísmo começou a se desenvolver com o culto, era centrado tudo na sinagoga ali, certo? Então, um hábito adquirido na Babilônia devido à inexistência de um templo. Então, a sinagoga ela ficou como sendo o quê? Um local onde os judeus iam até ali para fazer suas orações e para estar realizando aí a leitura das escrituras. Tá? E a gente vê aí que, diante dessa situação, Estevão ele é acusado, né? Então levantam-se falsas acusações contra ele. Então pagaram, subornaram alguns homens aí para estar levantando falso testemunho contra Estevão, né? Levaram ele perante ao sinédrio e apresentaram. Eu estou falando aqui do versículo 8 até o versículo 15, capítulo 6, tá? Então apresentaram aí testemunhas falsas e o que aconteceu? Estevão ele permaneceu tranquilo, porque ele estava confiando em Deus, estava confiando em Jesus, o Espírito Santo estava com ele, então ele se manteve aí tranquilo, calmo, né? E todos aí ficaram assustados. Por quê? Porque olha o versículo 15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então o Espírito Santo estava ali na vida dele. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, lá diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Era isso que Estevão estava preparado. Como que o cristão deve estar? Preparado. O cristão deve estudar a Escritura, ler, meditar e estar preparado para todo tipo de pergunta que vier sobre o cristianismo, que vier da parte dele. Se alguém procurar você, que é cristão, e querer saber alguma coisa, você tem que ter algum conhecimento da palavra para poder estar aí transmitindo, tá? Para poder estar transmitindo. E assim a gente encerra aí esse capítulo 6, tá? Na próxima aula ainda vamos entrar no capítulo 7 e a gente vai ver que o capítulo 7 também traz muitas informações. Então o versículo 6 aí é a instituição dos diáconos e a gente vê Estevão aí trabalhando e anunciando aí o evangelho aí para toda o povo que naquela época ali estava precisando de ouvir a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Abraços.